E aí, galera, tudo beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, o prof pegou hoje, separou aqui uma aulinha especial para vocês, que se você olhar aqui, eu chamei de pilhas 2. Por quê, Xê? Na verdade, é matéria ainda pilha. Uma oxidorredução, né? Uma reação espontânea, alguém vai oxidar, alguém vai reduzir. Só que a diferença que o prof quis trazer aqui para você é o seguinte. Quando você pega a pilha clássica, que é a pilha de Daniel, ou de Daniel, que nós vimos na aula passada, o número de elétrons que o zinco está cedendo ao sistema, né, que seriam 2 elétrons para cada átomo de zinco, é o mesmo que cada átomo de cobre vai receber. Ou seja, o zinco manda 2 elétrons para o circuito, porque ele está oxidando, e o cobre recebe esses 2 porque ele está reduzindo. Então a proporção ficou bem certinha, né? 2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Só que existem semi-reações numa pilha que elas não precisam estar, na verdade, na proporção de 1 para 1. Por exemplo, você ganha uma pilha entre o alumínio e o cobre. Se você olhar aqui essas duas reações, note que não vai ser a mesma proporção. Porque aqui numa redução, por exemplo, a do alumínio, Al3+, ganhando 3 elétrons para virar alumínio metálico, que é o sólido. E aqui o cobre 2+, está ganhando 2 elétrons para virar o cobre zero. Então, se você inverter uma das reações aí, que tem que fazer a inversão, né? Você vai notar que a proporção não é 1 para 1. Então, primeira coisa, se isso aqui é uma pilha, não esqueça, a pilha é uma reação espontânea de oxidorredução. Vai transformar energia química em energia elétrica. Isso quer dizer o que, essa reação espontânea? Quer dizer que alguém vai oxidar, vai doar elétrons para o sistema, e alguém vai receber esses elétrons. É isso que nós vamos descobrir. Só que é a mesma historinha da pilha de antes, lá do Daniel. Se você olhar aqui, você nota claramente que é uma redução. Se você não notou ainda, é só você olhar. Ó. 3 mais virou 0, reduziu o NOx. Por que reduziu o Xan? Porque recebeu elétrons. Cobre 2 mais, recebeu 2 elétrons, por isso que virou cobre 0. Então eu tenho duas reações de redução. Dessa maneira, a pilha não iria funcionar. Porque, na verdade, as duas espécies estão reduzindo. Uma tem que oxidar para dar elétrons para a outra reduzir. Xan, mas daí se eu tenho as duas de redução, como que eu vou descobrir quem está oxidando? Lembra? Quando você tem as duas semi-reações fazendo a mesma coisa, no caso as duas redução, o menor potencial está mentindo para você. Então, eu vou pegar este potencial aqui, ó, e já vou escrever mentira. Pode ver, ó, ele é bem negativo, inclusive. Isso aí é forçado, o alumínio não está afim de reduzir. Então, quer dizer, o menor potencial está mentindo. Xan, e daí o que ele está fazendo, então? Se ele não está reduzindo, ele está o quê? Oxidando. Então, agora essa reação aqui do alumínio, eu vou desenhar ao contrário, para mostrar ele oxidando. Então, vai ficar assim, ó, Al, ó, tá no final, né? Vai lá para o início. 0, virando Al3+, mais 3 elétrons. E aqui eu inverto agora também o sinal. Agora é mais 1,66. Porque se ele não queria reduzir, então ele quer oxidar. Resumindo, o que representa a tua pilha são essas duas semi-reações. A outra você ganhou apenas para você analisar. Mas não é ela que está ocorrendo ali na pilha, entendeu? Então a tua pilha agora está aqui, ó. Vou até escrever. Pilha. Veja que agora aqui, você nota claramente que isso aqui está reduzindo e que isso aqui está oxidando. Então não precisa nem desenhar o esquema da pilha. Quem oxida é o alumínio. Ele que vai mandar elétrons para aquele fio condutor, lá para o outro lado. Então quer dizer, se esse cara aqui, ó, ele oxida, né? Aqui você tem o cara que reduz. É dessa maneira. A oxidação, lembra? É o polo negativo, porque é ele que está mandando elétron. Então, os elétrons saem dele. Ó, o elétron sai daqui, porque ele virou L3+. Então, aqui, na verdade, é o polo negativo, que nós chamamos de ânodo. Lembra? É bom lembrar disso aí, ó. E aqui, então, vai ser o polo positivo, ó. E o polo positivo na redução é o cátodo. Olha o sinalzinho aqui, faz um maisinho ali no T, ó. Cátodo. Pronto. Ele está perdendo elétrons, está jogando para lá. E aí, Xan, como é que vai ficar aquela tal de equação global? Vamos ver aqui, ó. Equação global. Que eu vou chamar ali de equação global ou equação geral da pilha. É o que está acontecendo agora nessa pilha aí. Ah, como é que eu vou descobrir? É aí que vem o grande detalhe que o prof queria mostrar para vocês.
Quem perde elétron é quem oxida. Esse cara está perdendo 3 elétrons. Só que o cobre 2+, no caso o íon cobre, está recebendo apenas 2. Então, eu não posso ter elétron sobrando. Ah, esse aqui está perdendo 3 e esse só conseguiu recolher 2. Não pode sobrar um elétron. Xande, como é que eu faço? Você vai ter que dar um jeito de poder cancelar, ó, antes da seta com depois da seta. Mas eu não posso cortar aqui agora 2 com 3. Ah, mas daí, Xan? Daí você pode buscar algumas alternativas. Por exemplo, multiplicar essa aqui por 2, essa semi-reação, que aqui vai ficar 6. E multiplicar essa de cima por 3, que daí aqui também vai ficar 6. Aí 6 com 6 eu posso cortar. Então, como que é, ó? Multiplico aqui por 3, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, ali agora eu tenho 6 elétrons. E aqui continua 3, ó. Beleza? E aqui embaixo, eu multiplico por 2. Aqui também vai ficar 2. 2 vezes 3, eu vou ficar com 6. Aí sim, agora eu posso cortar, ó, 6 elétrons com 6 elétrons. Então, no fundo, o meu objetivo é tentar igualar essa quantidade para daí poder cortar. Agora, nota o seguinte, Xan, quando eu multipliquei por 3, eu vou multiplicar o potencial por 3? Não. Qual é a explicação? Bem simples. Isso aqui é em volt e não é por mol. Se fosse aqui uma barrinha escrito ó, por mol, aí eu multiplicaria pelo 3. Por isso que na termoquímica você multiplica lá a entalpia, porque ela é por mol. Nesse caso, como não é por mol, eu não preciso multiplicar esse valor por 3. Então, basta você pegar e cortar ali. Aí, depois que você fez isso, basta você somar as duas semi-reações para ficar com ela completa, que vai ser equação global, equação geral da pilha. Xan, mas daí como é que vai ficar? Vamos ver. Quem oxidou foi o alumínio, ó. Você não cortou ali com ninguém, só corta os elétrons. Então, 2Al0, ó, que foi o que sobrou aqui, é só você ir baixando. Mas, ó, antes da seta ainda, 3 cobre 2+. Já foi esse, já foi esse. Agora, depois da seta, ó. Depois da seta, quem que virou? 3 cobre 0. Beleza? E o que mais, Xan? Mais 2 íon alumínio. Al3+. Essa é a equação geral da pilha. Se você olhar aqui, ó, nota, alumínio era 0, virou 3, aumentou NOx, oxidou. O cobre era 2+, reduziu. Acha, mas daí pediu o tal do ΔE ou DDP. O que que é o ΔE? É você pegar agora e somar os dois potenciais, né? 4 aqui, 0,04 com 0,66 vai dar 70. Com mais 0,30 vai dar 2. Então, 2,0 volt. Essa é o ΔE. Lembra também que a lâmina que está perdendo elétrons diminui, né? Aquele macete que eu falei na aula passada. E a lâmina que está recebendo elétrons acaba aumentando. Outra coisa, se o cara pergunta assim, Xan, eu vi em algum lugar uma fórmula que dizia que eu nem fazia isso aqui, eu nem invertia e já calculava o potencial. Dá. Desde que você pegue o potencial, ó, antes de você mexer, antes de você alternar, desde que você pegue o potencial fazendo a mesma coisa. No caso aqui é a redução e aqui é a redução. E eu vou ver a diferença dos dois. Por isso que tem uma fórmula que fala que a DDP, que é a diferença de potencial, ou ΔE, que é a mesma coisa, eles chamam de E maior menos... Tem muito gente que mostra assim, tá? Menos E menor. Ó, nessa fórmula, daí eu não inverto. Eu já uso direto ali. Então, no caso, teria o quê? Quem que é o meio maior? É o positivo. 0,34. Menos, quem que seria o meu E menor aqui? Menos 1,66. Pela regrinha do sinal, aqui fica positivo, ó, menos com menos dá mais. Daí daria mais 1,66 mais 0,34, que vai dar a mesma coisa que você fez antes, ó. 2 volts. Como a DDP é positiva, eu sei que é um processo espontâneo, uma pilha. Transforma energia química em energia elétrica, beleza? Então, você pode usar isso aqui direto, ó, sem fazer inversão, sim, desde que os dois façam o mesmo processo. No caso, os dois estão reduzindo, então eu posso usar E maior menos E menor. Se não, eu vou ter que inverter um deles, depois basta eu somar os dois, igual o prof resolveu antes. Beleza? Galera, espero que tenham entendido. Isso aí foi mais um caso de pilha. Um abração para vocês e até a próxima aula.